meu nome é Clepson e quero já de antemão estar agradecendo pelo convite de Alessandra e as demais professoras para que eu pudesse estar falando de uma forma abreviada desse tema que é um tema tão importante e que faz parte do cotidiano do brasileiro, não é isso? Tendo em vista que o nosso país é um país que quase todas as pessoas, possivelmente 98% ou mais das pessoas do Brasil, têm uma religião. Então vamos estar falando hoje sobre morte e vida, né? Sobre as crenças religiosas e filosofias de vida. Então vamos estar falando sobre como as três religiões que eu separei é, encaram, como elas veem a vida após a morte. Mas antes de falar dessa parte desses temas, eu separei algumas curiosidades dessas três religiões. Quais são as três religiões que eu separei para estarmos falando sobre elas? É o cristianismo, é o candomblé e o espiritismo. Vamos estar falando sobre essas três religiões que são religiões que têm muitos adeptos. No Brasil, é claro que o cristianismo ele tem um número muito maior de adeptos no Brasil, né? Então, vou estar falando só de algumas curiosidades para que esteja reforçando mais o nosso entendimento quando se trata dessas religiões. Será um vídeo breve, mas acredito que estará ajudando muito a os alunos e aos professores que estão aí do outro lado da tela, tá certo? Então vamos estar falando primeiro do espiritismo. A curiosidade do espiritismo, o espiritismo ele foi criado por Allan Kardec, né? O livro dos espíritos foi o livro que deu início à contagem dessa religião. Que contagem é essa? A contagem de quantos anos tem a religião do Espiritismo. Então, em 1857, foi criado este livro, que é o Livro dos Espíritos. Foi 18 de abril de 1857. Ou seja, o Espiritismo ele tem aí em média 162 anos de idade. Então ele tem 2,3 milhões de adeptos, de pessoas que são adeptas ao espiritismo no Brasil. Tem uma quantidade muito grande. 2,3 milhões é uma nação, não é isso, pessoal? E aí em seguida vem o candomblé, falarmos sobre o candomblé. O candomblé ele tem como seu guia espiritual maior, que tem três nomes, esse guia espiritual. Ele tem três nomes dependendo do país ao qual vai o chamar. Então ele tem o Olorum, o Maú ou o Zambi. Dependendo do país, ele vai ser chamado por um desses nomes. O candomblé ele tem aproximadamente ou mais de 500 anos. O candomblé tem mais de 500 anos. Ele tem 3 milhões de adeptos no mundo, né? É uma religião também muito forte no mundo. Ele é considerado uma religião afro-brasileira que tem como origem a África, candomblé. E aí em sequência vem aquele ao qual praticamente todos conhecem, que é o cristianismo, que ele tem mais de 3 mil anos. O cristianismo ele tem mais de 3 mil anos. E uma curiosidade é que ele só chegou no Brasil em 1500 anos depois de Cristo. Foi quando chegaram os católicos no Brasil. E aí em 1532 chegou os protestantes no Brasil. Em
Então, em 1532 foi quando chegaram os protestantes no Brasil. E uma curiosidade é que o nosso país 86,8% dos habitantes brasileiros, eles são cristãos. Ou seja, nós temos o país que mais tem cristão no mundo. 86,8% se declaram cristãos. Talvez não tenham uma prática 100% ou até 50% cristão, mas se declaram como cristão, como a sua religião, como a sua crença. 86,8% se declaram cristão, né? E desses 86,8%, 64,6% são católicos e 22,2% são protestantes. Desses 86%, nós temos 64,2% católicos e 22,2% protestantes. Existem estudos que dizem que se o número de protestantes continuar crescendo como vem, então possivelmente em 2032 para frente o número de protestantes vai ultrapassar a quantidade de católicos. Isso não quer dizer que todas as pessoas que são católicos vão se tornar protestantes, não. É porque tem crescido um número muito grande de pessoas não se declarando mais ter uma religião, alguns virando ateus, alguns mudando para outras religiões. Então, por esse motivo, acredita-se que o número de protestantes vai ultrapassar o número de católicos. Então, vamos lá agora falar sobre a crença de cada uma dessas religiões quanto à vida após a morte, né? Será uma parte bem resumida, então espero que estejam entendendo bem para que assim está aplicando aí na matéria que a professora pediu. O candomblé, ele acredita que a pessoa quando morre, o ser quando morre, ele se reencarna, ou seja, ele morre fisicamente, mas espiritualmente ele vai se reencarnar, vai nascer novamente e assim ele vai aumentando até chegar a um grau de espiritualidade elevada. Ele vai se reencarnando para ir se aperfeiçoando, para ir melhorando, ou para ir pagando aquilo que ele fez, ou para ir pagando ou positivamente ou negativamente, até chegar ao ápice daquela vida espiritual. E o espiritismo, ele acredita na desencarnação. O espiritismo acredita que quando morre, ele é desencarnado, ele sai da carne e ele fica em um ambiente ao qual ele continua tendo sentimento, tendo esses sentimentos de alegria, de tristeza, ele continua tendo esses sentimentos. E aí em sequência vem o cristianismo. O cristianismo, como é que ele acredita na vida após a morte? Ele acredita que nós morremos fisicamente, mas espiritualmente aquela pessoa que morre, ela terá um destino. Esse destino será céu, inferno ou seio de Abraão, porque também tem uma certa divergência quanto a essa crença. Alguns acreditam que não vai para o céu, mas que vai para o seio de Abraão, né? Então existem essas linhas de pensamento. A Igreja Católica acredita no purgatório, né? Então existem várias crenças quanto a isso, mas acredita sim que o corpo ele é físico e espiritual. E quando o seu espírito sai do seu corpo, então aquele corpo que voltará ao pó, que foi criado do barro, né? Lá em Gênesis diz, para aqueles que sabem da história, que Deus criou o homem através do barro e assim quando ele perde essa energia que é o seu espírito, aquele corpo físico se transformará pó novamente, mas o seu espírito terá um destino.
Esse destino, ele acredita-se que algumas linhas acreditam que vai direto para o céu ou para o inferno, outras linhas acreditam que vai para o purgatório e outras linhas acreditam que vai para o seio de Abraão, mas terá um destino final. Esse destino final será céu ou inferno. Esse é unanimemente acreditado por todas as linhas cristãs. Então, essas são as crenças na vida após a morte dessas religiões. Não vou me estender muito, para que assim vocês também possam ter um vídeo mais dinâmico, mais rápido e assim estar atendendo aos critérios que as professoras vão estar passando para vocês. Quero agradecer a todos e muito obrigado. Para mim é um prazer, sempre que precisar, pode contar comigo. Tenha uma excelente aula e que possam ter notas positivas aí.